Meus queridos, quando nós deparamos com um texto alusivo e às vezes tão pujante, a gente se preocupa até em falar nisso. Mas no sétimo livro da Bíblia, ou do Velho Testamento, ou de toda a Bíblia, a gente aprende que algumas circunstâncias o Senhor coloca na palavra para que nós possamos dirigir e dirimir os nossos passos. Havia um porém na vida de Jefté, mas também havia um respaldo também na vida desse moço, porque ele era filho de quem? De Gileade. Esse moço Jefté, ele não era um filho de qualquer uma. Ele poderia até ser um filho de alguém que não tivesse um espírito em painéis, mas ele era filho de alguém que porventura tinha um respaldo. Gileade, esse moço passou por algumas circunstâncias difíceis e em 20 ou 15 minutos eu quero discorrer essas duas circunstâncias difíceis deles. Pastor, o que tem a ver Gileade, Jefté, esse fator prostituta com a ceia? Irmãos, não queira comer o frango cru. Nós vamos cozinhar esse frango aqui agora. E esse frango vai ser recheado de uma maneira tão bacana que quando nós chegarmos lá no final do forno, que você botar uma fervidinha, você vai ver que está pronto para comer. Talvez o que eu vou fazer aqui agora, você vai entender que é só uma introdução. E eu quero ser bem sucinto, porque o tempo não espera. Nosso tempo já está bem acabado. Mas olha bem para você ver o que significa Gileade. Gileade significa assento de rochas, ou banda de rochas. E o que significa Jefté? Significa Deus abriu. O que eu aprendo com esses dois significados? Quem era Jefté? Jefté, ele era fruto de um relacionamento sexológico entre Gileade e uma prostituta. Gileade, esse moço deu uma paga para essa mulher. E o que aconteceu? Gerou uma circunstância dessa mulher ficar grávida. Gileade queria talvez um momento de prazer. Gileade queria às vezes um momento de distração. Mas por um acidente percurso, algo aconteceu. Jefté não pediu para nascer, meus irmãos. Jefté não pediu para ser um membro da família de Gileade, e muito menos para ser uma prostituta. Jefté não pediu para estar no mundo. Jefté, esse moço, quando estava no ventre da sua mãe, alguém chegou e falou assim: ei, Gileade, aquela mulher está grávida. O que? Está grávida. Gileade levantou como um homem que era, foi de encontro àquela mulher e disse para ela: ei, olha aqui para mim falar. Eu quero dizer para você o seguinte: com você eu não tenho obrigação nenhuma, mas essa criança que está no seu ventre, eu vou cuidar. Jefté então
começa agora a viver uma situação depois de nascer. Ele não pediu para nascer. Sabe, mamãe, quando você faz aquele enxoval, eu lembro quando foi feito o enxoval do meu filho, quando foi feito o enxoval da minha filha, montamos a parede, compramos roupas lindas, compramos umas coisas, uns agasalhos que qualquer pai, qualquer mãe quer ver o seu filho bem agasalhado. Qualquer circunstância que a criança se envolvesse, tinha que ter um aparato bacana, um aparato legal. Qualquer pai, quando sabe que a sua mamãe, a sua mulher, a mamãe dessa criança está grávida, já preocupa em fazer um enxoval dessa criança. O Jefité não teve enxoval. O Jefité não teve uma parede pintada de azul, porque ele é pai. O Jefité não teve, talvez, um berço que balançasse. O Jefité não teve isso. Sabe aquele berço, cara, que você comprou para o seu filho, ele merece porque é seu filho, e você tem que dar o melhor para ele? O Jefité não teve. O que eu vejo aqui? Jefité agora nasce. E quando ele nasce, ele enfrenta com dificuldades. Quem era Jefité? Filho de Gileade. E quem era Gileade? Gileade era pai dos gileaditas, que vivia em uma ilha fundada ali por ele mesmo, uma cidade cujo nome Gileaditas foi muito Gileade, muito conhecido por Israel, um grande desbravador. E eu trago a memória dos irmãos. Quando se fala de Goiânia, você lembra de quem? Do José Joaquim da Silva Xavier, é isso? Não, você não vai lembrar de Tiradentes, você vai lembrar de Pedro, do Vigo, Teixeira. Ele fundou Goiânia. Jefité então tinha a mesma característica. Quando se falava em Gileade, Jefité estava dentro do percurso. Quando se falava em Gileade, sabia que Gileade tinha uma grande influência. Gileade fundou uma cidade, não é? Esse moço aqui, ele foi um grande desbravador. Jefité vai crescendo, Gileade amou aquela criança, Gileade pega aquela criança, coloca nos braços, traz para a sua casa. Era casado, porém não tinha filhos. Gileade agora pega Jefité, coloca nos braços, traz para casa e começa a brincadeira. O nome dele chama Deus abre. A mulher de Gileade agora fica cara. Uma, duas, três, não sei quantas vezes. Eu só sei que a palavra Deus abre na vida de Gileade. Houve um grande progresso quando levou Jefité para sua casa. Porque Deus abriu a marca daquela mulher que não podia dar o escravo. Quando aquelas crianças começam a crescer juntas, Jefité era o primogênito. As crianças começaram a crescer juntas, Jefité continuava o primogênito. E diz a Bíblia que o primogênito em Israel, ele tinha a concessão e autoridade, se porventura o seu pai falecesse ou deixasse de existir, quem cuidaria da casa seria o primogênito. Gileade era um homem chamado Banco de Rochas, um homem que tinha autoridade e um homem que dava respaldo a Jefité. Gileade amou Jefité. Eu sei que você ama seu filho. Quando você vê o seu filho dodói, você olha para ele e fala assim: oh, meu Deus, cura meu filho. Quando você vê a sua filhinha chorando, você, Senhor, cuida minha filhinha. Quando você vê alguma coisa acontecendo, você simplesmente dobra o joelho e apresenta a Deus. Eu vejo agora Jefité passando por circunstâncias. Com 17 para 18 anos, o Banco de Rochas se desfaz, morre. Quem era o Banco de Rochas? Gileade, o seu pai. E Jefité agora entendeu que eu vou tomar conta da família. Agora a família vai ser, eu vou ser o carro-chefe da família, porque eu sou o primogênito. Mas de repente, igreja, chega alguém, um dos irmãos, e diz para ele: olha aí, Jefité, você está animado por quê? E Jefité diz: não, eu estou animado porque o meu pai é falecido e pela lei eu sou o primogênito. Eu sou o que basicamente vou trazer agora as diretrizes da casa. Reuniu seus irmãos e falou assim: Jefité, você está vendo essa porta aberta? Estou vendo. Então a serventia da casa para você, essa porta aberta. Nós não queremos que um filho de uma prostituta venha estar dentro da nossa casa, comandando a nossa casa, dirigindo a nossa casa, mandando em mim, mandando nos meus irmãos, mandando aqui dentro desse lar.
Eu não quero que isso aconteça. Jefté, some daqui, vai embora agora. Jefté, em Israel nessa época, não tinha juízes. Nessa época, não tinha reis. Quem dominava basicamente Israel eram os anciões. Jefté poderia procurar os anciões e dizer para os anciões: olha, eu sou o primogênito e os meus irmãos estão colocando para fora. Tenho certeza que os anciões fariam uma reunião e traria a ele aquela autoridade. Mas ele preferiu: vocês querem que eu vou embora? E foi afastando de mansinho, pegando a trouxinha, e ele foi embora, sumiu. Gileade, falecido, passa agora a estar vivendo uma vida de tristeza e tribulações. Quando esse moço sai da sua casa, ele vai para um lugarejo chamado Tobi. Repita comigo: Tobi. Está fraco? Repita comigo: Tobi. E quando ele chega lá, ele começa a viver uma vida de comer detritos no chão, porque não tinha ninguém por ele. Agora imagina, veja bem, se um filho de o doutor Pedro Ludovico na época ia passar uma situação dessa aqui em Goiânia, comendo detritos fora, comendo detritos em um outro lugarejo. Não, jamais. Os filhos de Gileade também não podiam, porque eles tinham autoridade, eles tinham posse e tinham uma boa convivência. Mas Jefté não, ele foi expulso de casa. Jefté então passa agora a comer detritos lá em Tobi. A cidade de Tobi agora, quando ele chega, ele começa a viver com os meninos de rua de Tobi. Aqueles rapazes de Tobi, aqueles jovens de Tobi, homens sanguinolentos, homens brigões, homens que fariam arruaças naquela cidade, foram o pessoal que Jefté encontrou e começou a viver com eles. Mas meu querido, eu te digo o seguinte: quando Jefté chega ali e começa a lidar com aqueles homens, aqueles meninos de rua, aqueles homens arruaceiros, Jefté passa então a ter um domínio sobre eles. Jefté passa agora a ser líder deles. Eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus chama e você não tem a oportunidade, até na rua se você tiver, Deus vai te fazer líder e fazer as pessoas olhar para você como uma liderança, meu querido. Quando Jefté então começa a liderar ali, Jefté chega a viver alguns dias difíceis. Chega uma batalha, o grupo de Jefté derrota. Chega outra batalha, o grupo de Jefté derrota. Todo lugarejo ali por perto já sabia quem era o nome de Jefté. Jefté saiu corrido de casa, fugido de casa, expulso de casa. Jefté era o primogênito e ele podia dominar a casa. Meu querido, o que eu aprendo aqui hoje nesta noite, meu irmão, minha irmã, talvez alguém está dizendo para você que você não pode, talvez está dizendo para você que você não tem, talvez está dizendo para você que você não é e não vai fazer e não sai nada das suas mãos. Não desista, não para, olha para o Senhor, olha para frente, não olha para trás, não olha para o lado, olha para o Senhor e entrega a sua vida a Ele. O que aconteceu com Jefté? Jefté passou a ser agora o comandante daqueles soldados que tinha ali em Tobi. Ele dominava tudo que chegava, eles derrotavam. Os inimigos que chegavam, eles derrotavam. Jefté ficou famoso. Olha bem o que acontece. Jefté, só para você ter uma noção, ele era um tipo de Robin Hood. Quem conheceu a história de Robin Hood sabe o que ele fazia. Ele fazia aquele negócio lá de flecha, tirava dos ricos e dava para o pobre. Era o que eles faziam dentro da cidade de Tobi. Quem conheceu Virgulino Ferreira Lampião? Alguém pensa que ele era criminoso? Não, ele era aquele que tirava dos ricos e entregava para os pobres. Quem conheceu outras circunstâncias? Sebastião, o homem mais mal da história praticamente da Rússia, até mesmo aqui no norte do Ceará. Sebastião foi contado uma história, uma minissérie da Globo, contou uma história sobre esse moço. Jerônimo contou uma história também sobre ele, um homem mau que parece que matava tudo. Não, eram homens que defendiam as causas dos mais fracos e tirava dos mais poderosos para fazer isso. Jefté estava dentro desse contexto. Olha aqui para mim, por favor, se você está me ouvindo, diga amém.
Jefté então continua a sua peleja. Olha o que Deus faz agora. Deus levanta um inimigo contra Israel. Israel não tinha um comandante de guarda. Israel não tinha alguém para dominar a guarda. Israel não tinha ninguém para poder colocar ordem na casa. Eram os anciões que estavam ali. E de repente levanta os amonitas para poder guerrear contra Israel, dizendo que Israel tinha tomado algumas terras deles. O que eu aprendo aqui? Olha bem, meu querido, quem eram os amonitas? Os amonitas eram parentes bem pertinhos dos homens israelitas. Só para você ter uma noção, quando Deus mandou Ló sair de Sodoma e Gomorra, quando Deus disse para ele: olha, saia, coloque sua esposa, suas filhas na frente, não olhe para trás. Ló saiu, e quando a mulher olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. E as filhas pensando: e agora o que vai fazer, pai? Não olhe para trás, minhas filhas, vão para frente. E as duas meninas na frente, Ló atrás. O que? Quando eles encontraram um lugar para habitar, começaram então a ter uma situação difícil. Ló sozinho, sem esposa, as filhas sozinhas também sem esposo. Ló precisava aumentar a prole da família, porque ele não tinha um filho primogênito, ele não tinha um filho homem, ele não tinha mais filhos. Elas não estavam com medo de deixar ele sozinho, então juntaram-se as duas e combinaram. A mais nova, a mais velha, primeiro um dia lá trouxe uma frutinha lá, um negocinho lá de Sodoma e Gomorra. Olha bem, meu irmão, quando o negócio está azarado, o pecado talvez quer sair do crente, mas o crente pega o pecado e leva com ele. Eles saíram de Sodoma, mas não deixaram algumas pendências de Sodoma para não de fora, levaram junto. Querido, quando o crente entende que o pecado está batendo na porta dele, é preciso ele entrar para o jejum e para a oração. Quando ele quebra a carne, ele consegue sobressair as circunstâncias difíceis. Se tem crente aqui que ora, levante a mão. Se tem crente aqui que jejuma, levante a mão. Adore o Senhor nesta noite. O que eu vejo aqui? Esses amonitas, eles, agora eu vou te contar de onde eles vieram. A primeira filha deitou, tocou pinga no velhinho. O velhinho ficou encharcado. Deitou mais o velhinho e uma ficou grávida. A mais velha ficou grávida de quem? Quem sabe? Do pai. Ló ficou grávida de pai. E o filho que nasceu formou qual nação? O primeiro, os moabitas. O primeiro, os moabitas. A segunda filha mais nova deitou na segunda noite com o velhinho, encheu o velhinho de cachaça, que trouxe a semente lá de Sodoma e Gomorra. Meu irmão, talvez você veio do mundo como eu vim, e está hoje sentado aqui para adorar o Senhor, mas ainda, irmão, tem um amuleto aí dentro do bolso da calça. Meu irmão, joga esse amuleto fora. Isso não pertence ao Senhor, não. O nosso amuleto da sorte é Jesus, e Ele está aqui hoje para nos dar graça. O que eu aprendo mais? Eu vejo agora, querido, esse moço aqui chamado Jefté. Esse moço chamado Jefté vencendo todas as batalhas. Agora vem a segunda filha e deita com Ló. Nasce qual nação? Os amonitas. E o que faziam os amonitas? Os amonitas rasgavam a barriga das mulheres grávidas e matavam as crianças. E ia nos homens e furava os olhos dos homens quando eles guerreavam. Não deixava nada, destruía tudo. E quando chegou essa peleja para Israel, Israel não sabia o que fazer. O que eles fizeram? Porventura, eles reuniram entre eles e disseram: e agora o que nós vamos fazer? Alguém na reunião lá atrás, eles disseram: olha, tem um homem lá em Tobi. E quem é esse homem? É Jefté. Jefté? Não, Jefté é filho de uma prostituta. Alguém levantou e disse: porém é filho de Gileade. Meu irmão, alguém pode falar que você é filho do que quiser, porém você é filho do Senhor, meu querido. É o Senhor que é o teu pai, é o Senhor que vela por ti, é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te sustenta. Então o que eu aprendo mais? Jefté então recebe agora a presença desses homens letrados de Israel. E eles chegam e perguntam: Jefté, nós viemos aqui para te pedir para defender Israel. Vocês vieram me pedir para defender Israel? Vocês me chutaram. Você sabe quem estava dentro daquela reunião comum dos anciões? Um dos irmãos de Jefté, que era ancião nessa época. E Jefté disse: vem cá, vocês me expulsaram de casa. Vocês não queriam que eu presidisse sobre vocês. Agora que a coisa está esquentando lá em Israel, vocês vêm atrás de mim para mim defender Israel.
Meu querido, talvez pessoas não dão crédito no que você é. Talvez pessoas não dão crédito no que você tem. Talvez pessoas pensam que você é um coitado, que você é uma coitada. Você passa na rua, alguém fala assim: lá vai o crente. Você passa perto do cinema, lá vai o crente. Não pode nem viver uma vida bacana. Vive debaixo da mão de pastor. Querido, é mentira do diabo, querido. Deus te deu graça e o livre-arbítrio para você fazer a diferença. Entenda nesta noite, quando Deus te chamou, Ele te chamou para te abençoar, Ele te chamou para te livrar, Ele te chamou para dizer que você é mais do que vencedor. Se tem vencedor aqui, dá glória para Jesus. Jefité pede para pensar. Jefité vai pensar. Quando ele pensa, ele descobre que tinha que voltar. Chegou na reunião e disse: olha pessoal, eu até moro aqui em Tobi, mas eu não nasci para morrer em Tobi. Eu vou morrer na minha terra. Eu quero dizer para você o seguinte: quando alguém fizer alguma coisa contra você, não fica orando para Deus matar não, meu irmão. Quem já ouviu falar aqui no crente macumbeiro? Você sabia disso que tem? Bota o joelho no chão, você está debaixo do meu joelho. Que é isso, querido? Quem sou eu para pedir o Senhor para matar alguém? Que eu quero que você entenda, meu querido, que quando você começar a ser fiel ao Senhor e dobrar o joelho e falar: Senhor, faz justiça na minha vida. Irmão, Deus poderia ter matado todos os irmãos de Jefité. Deus poderia ter exterminado a família de Jefité, mas ainda tinha algo para acontecer, irmãos. Quando Jefité estava voltando de Tobi para entrar dentro de Israel, Deus agora faz os irmãos dele parar no corredor, aonde ele agora vem debaixo de honras, debaixo de autoridade. Ele já vem como comandante da guarda de Israel. Quando ele chega, todo mundo agora tinha que aplaudir. Ei, crente, aquele que você queria às vezes orar para matar, não ora não, sabe por quê? Ele tem que estar vivo para ver a sua vitória no dia da sua vitória. Ele tem que estar vivo para enxergar que você foi vencedor. A tua humilhação hoje se transformou em exaltação, e Deus está aqui para te exaltar. Quando Jefité entra e vence a batalha, ele é coroado, além de comandante da guarda em Israel, ele passou a ser o 11º juiz em Israel. Olha, o filho de uma prostituta agora é o juiz em Israel, que dá toda a ordem, e todos têm que estar debaixo da mão dele. Querido, te prepara, vai vir uma grande bênção para a sua vida. Te prepara, vai vir uma grande autoridade para a sua vida. Te prepara, vai vir autoridade para a tua vida. Aleluia. Coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Fecha o seu olho só um pouquinho. Não se preocupe, minha irmã. Não se preocupe, meu irmão. Se alguém está falando mal de você, se alguém está te chamando de coitadinho, de pequeno, se alguém está te criticando, ô meu filho, vai pelo caminho da humildade, e daqui a um pouquinho o Senhor vai te honrar. Deus vai te honrar, meu filho. O Senhor vai te honrar, minha filha. Em nome de Jesus, entenda isso. Por que que está apreensiva desse jeito? Por que que está triste desse jeito? Se é o Deus da nossa vida que domina a nossa vida, Ele está vendo o teu coração hoje, e Ele vai acalentar o teu coração, porque não sou eu homem, não somos nós obreiros que entramos com consolo na tua vida. Quem nos consola é o divino Espírito Santo, aleluia. Se você tem o Espírito Santo, comece agora a falar com o Senhor agora. Deus da glória, aqui nós estamos na tua gloriosa presença. Após essa rápida ministração que tivemos que resumir
muita coisa. Eu peço que o Senhor agora, Pai, resuma também na vida desse irmão muita coisa, para que ele sinta que ele é amado por Ti, para que ele sinta que ele é abraçado por Ti, para que ela sinta que o Senhor hoje está com ela e ele nas mãos do Senhor para abençoar, em nome de Jesus.